Questão 164, caiu no Enem 2013, primeira aplicação, cor azul. Um programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. Simetria em relação ao ponto O. Vamos observar aqui, pessoal. Se eu desenhar aqui o plano cartesiano, por exemplo, olha, o nosso eixo X e nosso eixo Y. Se eu fizer a simetria, por exemplo, só em relação ao eixo X, o desenho ia vir aqui para baixo. Tá? Mas o nosso objetivo não é em relação ao eixo X, é em relação ao nosso ponto O. Se eu fizesse aqui, por exemplo, em relação ao eixo Y, o nosso desenho ia vir para cá. Aí, por exemplo, a letra B poderia ser resposta, a C também poderia ser resposta. Isso é em relação ao nosso eixo Y, mas o nosso objetivo é fazer a simetria em relação ao ponto O. Então, de cara, eu posso ignorar aqui a letra A, porque na letra A não existe simetria em relação ao ponto O. Vai existir no máximo aqui uma tentativa de simetria, em relação a esse segmento que eu coloquei aqui em azul, que seria nosso eixo Y. Na letra B, também uma tentativa de simetria em relação ao nosso eixo Y, tá vendo? Dos dois lados, mas eu quero em relação ao ponto O. Se eu olhar aqui para a nossa letra C, também, olha, fizeram uma simetria em relação a esse ponto, a esse segmento, segmento aqui em azul, que seria nosso eixo Y. Os únicos que tentaram fazer aqui em relação ao nosso ponto O foi a letra D e a letra E. Aqui vai ser importante, nós olharmos questões dos pontos equidistantes. Eu coloquei aqui embaixo, o mesmo desenho que está em cima, também está aqui embaixo. Essa aqui é a resposta correta. Por que acontece isso? Olha, se eu olhar, por exemplo, para esse vértice aqui em cima, nesse vértice aqui em cima, onde está aqui unindo o nosso triângulo cinza com o triângulo preto, a diagonal, a distância da origem aqui, do centro do plano cartesiano, que está esse Ozinho aqui de origem, até esse pontinho azul aqui, é exatamente a diagonal do quadrado. A mesma coisa aqui embaixo. A distância desse pontinho azul até aqui o centro da origem é exatamente a diagonal do quadrado. Então, esses dois pontos estão equidistantes. Se eu olhar aqui outro ponto, esse ponto, onde é o ângulo reto desse nosso triângulo cinza. E esse ponto aqui em cima, que é o ângulo reto do nosso triângulo cinza. A distância desse ângulo reto do triângulo cinza até a origem é exatamente essa medida aqui, tipo é o lado do quadrado. Igual aqui embaixo, é o lado do quadrado. Então, qualquer ponto que eu colocar nessa figura aqui de baixo, ela vai ser equidistante ao simétrico dela que está aqui em cima. Então, essa aqui vai ser a forma correta, a representação dessa nossa figura simétrica em relação ao ponto O. Então, nosso gabarito vai ser a letra E, que vai ser a opção que acontece perfeitamente esse caso. Na parte aqui de baixo, um triângulo preto em cima e um triângulo cinza embaixo. Um triângulo preto em cima e um triângulo cinza embaixo. Na letra D está ao contrário a figura. Se vocês observarem, ela está ao contrário. Por isso que não serve. Esse ponto aqui embaixo, olha, é o nosso triângulo cinza. Já o ponto aqui em cima é a junção dos dois triângulos. Por isso que não está na mesma posição. Por isso não está simétrico, então por isso não serve a letra D. Resposta, letra E, questãozinha pronta.